Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Inacreditável aqui na sua Rádio Vibe Mundial. Olha, tivemos eleições municipais aqui no Brasil neste último final de semana e de se enaltecer os resultados, hein? O genocida do Planalto perdeu em quase todas as capitais. Os candidatos dele, os vexames maiores, né, foram o Celso Russomano, aliás, o Celso Russomano, que sempre larga em primeiro e dessa vez terminou em quarto lugar. É tragédia a atuação do Russomano nas urnas. Cavalo Paraguai. Exatamente. Marco Leone, tudo bem? Tudo bem, Paulinho? Boa noite aos ouvintes aí da rádio. Mas deliciosa foi a derrota de Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca, que em eleições passadas grudou no Lula, quer dizer, totalmente o oposto do Bolsonaro. Nessa eleição se vendeu como bolsonarista, sendo que se você entrar no Twitter do Marcelinho Carioca, a primeira menção dele ao nome do Bolsonaro é desse ano. Quer dizer, nunca sequer falou no nome do Bolsonaro. Quer dizer, é um oportunista, né? E os oportunistas foram, a população expulsou das urnas, literalmente. Bom, Leone, hoje temos um convidado bem legal. É o Roberto Vieira, médico titular do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, mas também um poeta contemporâneo. Ele é autor de 10 livros sobre futebol, incluindo o clássico dos clássicos, 100 anos de história, no blog do Juca Kfouri, com crônicas publicadas, né, no site do Juca, desde 2007, hein? Adeus Aflitos, 5 anos em 5, um documento histórico sobre o Santa Cruz, e o Campeão do Centenário, sobre os 100 anos do América de Pernambuco. Muito boa noite, Roberto, seja bem-vindo. Boa noite, mestre Paulinho, boa noite, ouvintes, boa noite a todos, boa noite ao colega de mesa aí. Tá frio aí em São Paulo, né? Frio e chovendo, Roberto. Aí... aqui tá calor, eu vou emprestar um pouquinho de calor para vocês. Opa. O Roberto, ele fazia inveja pra mim, viu, Leone? A gente fez na época da Copa do Mundo, ele e o José Renato, que a gente entrevistou aqui recentemente, tinha uma live diária, né, falando sobre a rodada da Copa do Mundo, e sempre o Roberto mandava pra gente foto daquele local maravilhoso que ele fica, tomando uma bebidinha gostosa, com sol. O Roberto Vieira não é mole. Roberto, como que você decidiu, como e quando, né? E por que você decidiu dividir esse seu ofício de médico com o de criador dessas obras-primas que são os seus textos de futebol? Bem, Paulo, quando eu tinha 6 anos de idade, eu tive uma sorte incrível, que foi que eu fui contemporâneo da seleção de 70 e do lançamento da revista Placar. Então eu fui alfabetizado pela revista Placar, pela Recreio, que era uma revista de crianças da época, e por Monteiro Lobato. Então, aquilo dali, quem leu aquelas primeiras revistas Placar, naquela época, sabe que era literatura de alta qualidade. Então, assim, eu acho que na minha época todo mundo era apaixonado por futebol e a revista ela chegou num instante de Pelé, Tostão, Rivelino, Gerson. A gente fala isso hoje em dia, chega a dar vontade de chorar, né? E então, assim, é um momento mágico. Monteiro Lobato, futebol, Placar. Então, assim, eu acho que eu não sei qual foi o instante que a medicina dividiu o caminho comigo no futebol. Ao contrário. Eu acho que teve um dia que eu descobri, tudo começou na medicina, começou muito com Tostão. Tostão teve descolamento de retina em 69, na verdade, e quando o caso do descolamento de retina tornou a oftalmologia algo presente para todos os brasileiros, porque ele foi a grande preocupação da Copa do Mundo. E a oftalmologia não saiu da minha cabeça, até quando eu fui fazer medicina, então, assim, o que eu amava na medicina era a oftalmologia. Então, tem muito a ver também com futebol, porque Tostão ele estava marcado como outro jogador que jogou no América do Rio, Pompeia. Pompeia perdeu a visão num chute, numa bolada, que ele levou anos antes. Então, era um momento assim que, curiosamente, sempre me impressionaram. Eu sempre achei esses instantes curiosos. Principalmente a cirurgia feita por ele no Texas, em Houston,
e que até hoje eu considero a decisão dele ter jogado a Copa do Mundo uma decisão muito difícil. Apesar do Dr. Roberto Abdala Moura ter tido uma tranquilidade muito grande na época, mas até hoje um paciente com descolamento de retina, alguns meses antes de uma Copa do Mundo, você operar, hoje, veja só, estou falando de hoje em dia com toda a técnica que tem hoje em dia, e você cravar que ele pode jogar a Copa do Mundo, é preciso realmente muita coragem, muita competência. E eu estou falando de 1970, que em termos técnicos, na oftalmologia, foi um... Eu tenho as fotos do mapeamento de retina, tenho imagens de como foi feita a cirurgia, e até hoje eu sou apaixonado por esse momento. Merece até um dia escrever um livro sobre isso. Um dos maiores cronistas de futebol também, Paulinho, Dr. Roberto, boa noite aí. Boa noite. Foi também um pernambucano, né? O torcedor do Tricolor Carioca, Nelson Rodrigues. Sim. Te influenciou de alguma maneira, Roberto? O Nelson e o Mário, eles saíram aqui de Pernambuco devido a questões políticas. Eles saíram muito novinhos daqui, né? E eles saíram num momento em que a política pernambucana tinha bala na rua aqui no DF para tudo que era lado. E o Nelson, ele quando chega no Rio de Janeiro e ele com o Mário, né? A gente nunca pode desvincular os dois, né? Porque o Nelson e o Mário, eles são, para mim, eles não estão somente na galeria dos grandes cronistas de futebol e grandes formadores do que é o futebol em termos de jornalismo no Brasil. Eles são dois que deveriam ter sido integrantes da Academia Brasileira de Letras. Um dos 3 maiores livros escritos no Brasil até hoje, para mim, inegavelmente, é O Negro no Futebol Brasileiro, de Mário Filho. É absurdo. E as peças de teatro do Nelson Rodrigues e os textos de Nelson Rodrigues, ele deveria ter entrado umas 10 vezes na Academia Brasileira de Letras. Mas a seleção que ficou fora da Academia Brasileira de Letras é talvez melhor do que a que entrou. Porque a que entrou teve General, teve Getúlio Vargas, teve um bocado de gente que está lá dentro. Presidente da República, né? E do lado de fora ficou Quintana, ficou Drummond, ficou Nelson Rodrigues, ficou Mário Filho, ficou um bocado de gente do lado de fora. Monteiro Lobato mesmo, Monteiro Lobato ficou do lado de fora. Então, assim, mas é impossível. Apesar de que o Nelson, ele é tão, assim, ele é muito colocado. O Nelsinho, o filho dele, esteve aqui em Recife. Eu tive a honra de conhecer. E é um momento, assim, o Nelson, ele é tido como desbocado por muita gente, mas ele tem um conflito interno, familiar, político, social, amoroso, romântico, platônico, sexual, assim, aquilo era uma explosão, né? Então, assim, ele tem um caráter, o texto dele, se você for, apesar de ser muito carioca, mas ele tem uma hipocrisia, um cinismo de propósito que ele coloca no texto, que é muito pernambucano. O humor daqui é muito, muito malvado, né? Aqui o pernambucano ele faz humor machucando. Então, o senso de humor pernambucano tem que ser bem entendido, senão o cara... É mordaz. Inclusive, Mário Filho que dá nome ao... Estádio Maracanã, né? Sim. Ô, Roberto, você falou no Tostão e me veio à cabeça aqui uma pergunta agora que eu acho interessante. Você que é um especialista, claro. Hoje em dia, com a técnica de hoje, o Tostão iria encerrar a carreira mais cedo como encerrou no tempo dos anos 70? Incrível, Paulo. Veja só, essa é uma pergunta que eu me debrucei, como eu disse para você. Eu procurei os exames, encontrei os exames feitos na época, inclusive usaram a técnica de laser na época, que era muito precoce, era muito recente lançado. E por incrível que pareça, é como eu estou dizendo para você, o problema isso aconteceu com o Sugar Ray Leonardo, que voltou depois de descolamento de retina também. Sim. O problema é o seguinte, você tem um caso, por exemplo, a gente teve caso, eu vou falar isso, depois eu vou falar um outro parecido. Na cirurgia hoje em dia, você não tem sutura, você não tem a colocação do silicone, como se tinha antigamente, que Tostão colocou. Então, assim, você tecnicamente hoje, se você vê a sonda que é usada hoje para cirurgia, você vai ficar louco, porque parece uma viagem espacial, tá entendendo? É um negócio fantástico. E naquela época não tinha. Eu comecei em 1990, e veja só, 90 já era 20 anos depois de Tostão. E a aparelhagem, comparada com hoje, é da Idade da Pedra. Então, em 1970 podia ser 69, podia ser Texas, podia ser onde fosse, mas era a idade pré-Idade da Pedra. E assim,
Mesmo hoje, o caso de Tostão, poderia acontecer a mesma coisa. Por quê? Porque Tostão ninguém lembra, não foi uma bolada. Eu acho que nem Tostão lembra disso. Foram 3. Eu tive a honra de Tostão escrever o prefácio de um livro que eu estou lançando esse ano, no fim desse ano, no começo do outro, com o Lucídio José de Oliveira. Opa! E ele provavelmente, ele talvez não recorde. E talvez ele nem tenha associado. Tostão conseguiu levar 3 boladas num período curto de tempo no mesmo olho com sangramento. E provavelmente, na minha ideia como oftalmologista, uma das 2 outras boladas anteriores, ele começou a ter alguma lesão na periferia que colaborou para a terceira ter acontecido o que aconteceu. Então não é uma bolada, ele teve o azar de 3 boladas seguidas. E ele teve um quadro pertinho da Copa do Mundo, com a retina toda colada, que ele teve uma hemorragia subconjuntival, ou seja, ele teve um quadro, a parte do olho, a conjuntiva na verdade é transparente. Então houve uma hemorragia por sob a conjuntiva, que é um quadro que muita gente tem, o cabo acorda com o olho vermelho. Que ali ele quase não foi para a Copa, né, Roberto? Mas acontece que o quadro é muito feio. Para o especialista, ele sabe que aquilo não tem grande repercussão, mas assustou a comissão técnica toda. E mesmo assim, o Dr. Roberto Abdala cravou em cima para ele ir para a Copa. Mas hoje, ainda hoje, para você ver como esse caso é interessante, ainda hoje, com todos os recursos técnicos hoje, para um médico cravar, olha, você vai jogar a Copa numa boa, com 100%, que nem foi feito em 70, até hoje, é admirável. Admirável. Porque poderia, inclusive, ter levado outra bolada, né? Ninguém lembra disso. Hoje, provavelmente, ele jogaria de óculos, né? Aquele óculos protetor. Mas o óculos é aquilo que existe. O outro caso que eu ia falar para você são os casos de ifema. Teve jogadores que tiveram sangramento de câmara anterior e estão jogando hoje. E você veja como é curioso. Em termo oftalmológico, é um risco imenso com óculos, sem óculos, de qualquer forma. Por quê? Porque o ifema, quem teve ifema uma vez, que é o sangramento na câmara anterior, na frente da íris, se levar qualquer trauma depois que tiver um segundo ifema, é caso gravíssimo. E estão jogando bola. Doutor, continuando aí na oftalmologia, por enquanto. Paulinho, não sei se você sabe, mas mais de 70% das pessoas acima de 75 anos desenvolve doença de catarata, né? Sim. O sintoma ali, a visão embaçada. Mas eu tenho um amigo muito mais jovem que teve agora. É verdade que as pessoas estão tendo catarata cada vez mais jovens, doutor? Ou isso foi um acidente aí? Na verdade, as pessoas estão necessitando de uma visão melhor cada vez mais precocemente. Antigamente, quando eu comecei, nos anos 70, a catarata, para ser operada, a pessoa tinha que estar praticamente cega, porque a técnica cirúrgica que era empregada, você só conseguia fazer a extração do cristalino, um cristalino duro, era um cristalino já maduro. Então a pessoa ia praticamente cegando e só aí podia ser feita a cirurgia. Hoje em dia, a cirurgia, quanto mais precoce, melhor o resultado, porque ela não vai ter ponto, vai ser feito um implante de lente intraocular. E as pessoas hoje em dia se acostumaram com a visão, por incrível que pareça, muito melhor do que antigamente. Hoje o indivíduo que enxerga 90% com celular, com tablet, com computador, ele já está reclamando da vida. E os pais e avós da gente, eles aguentavam perder 50, 40, 50, 60% de visão e achavam que aquilo era normal, era envelhecimento. Outro caso que está acontecendo é que as pessoas estão vivendo mais, né? Sim. Eu estou com 56 agora e antigamente com 56 o cara já era avô, já estava de bengala na mão e hoje em dia não, hoje a vida está continuando. Catarata ela sempre existiu. Hoje mesmo minha esposa fez o diagnóstico de uma criança com o lado oposto, a catarata congênita. Uau. Então assim, a catarata ela não é uma exclusividade de adulto, ela também aparece nas crianças e nas crianças ela talvez seja até mais grave porque tem que ser operado o mais rápido possível, porque senão a criança não vai desenvolver a visão. Mas aí a gente vai cair no outro tema de hoje, né, Paulinho? Que é o caos da saúde. Realmente tá complicado. Roberto, você acha que a vacina para o Covid chega até o final do ano ou ela vai ser no ano que vem? O que você acha que está acontecendo? Você tem acompanhado? Pessoal, Paulinho, se a vacina chegar no ano de 2021, ela já é um recorde. Porque, por exemplo, uma outra doença que é do meu tempo de faculdade, que é a AIDS, até hoje não tem vacina.
Exatamente. Então, se a gente imaginar que o Covid em um ano e pouco, um ano vai ter vacina, ela está batendo um recorde que a AIDS, com seus 40 anos, não conseguiu. A questão, basicamente, do Covid é uma questão que se tornou, no caso, outro assunto que a gente ia falar hoje, que era a questão política, né? Então, é a primeira pandemia política da história. Então, a pandemia é política, a escolha das medicações é política, o tratamento precoce é político, tudo isso é político. Só que nos últimos dias, por exemplo, eu teve casos perto de mim, de pessoas que eu conheço, e que uma coisa que joga contra todo mundo, que as pessoas às vezes esquecem, é o caos na saúde. Então, uma coisa é você tratar uma doença num sistema de saúde não caótico. E outra coisa é você tratar uma doença, uma pandemia grave como essa, num sistema de saúde caótico. A saúde, ela é muito parecida com a educação. Quanto mais ela é organizada, melhores resultados ela tem. E isso, às vezes, não depende nem de ser primeiro mundo, porque um dos maiores desastres na pandemia foi a Bélgica. Então, a Bélgica é um desastre. Se alguém for ver o número de mortes por milhão de habitantes, a Bélgica, que eu saiba, é um país organizado. Suécia também, né? Então, assim, a gente tem casos curiosos, por exemplo, o Catar, eles conseguiram montar um belíssimo hospital, fizeram um trabalho muito grande de vigilância sanitária, e questão, lógico, ajudado pelo fato de ser uma ditadura, e o Catar teve resultados positivos. Então, assim, a China, a gente está vendo a China, mas a gente está vendo a China hoje, assim, está falando de segunda onda na Europa, mas na China a gente está calado, né? Então, assim, as pandemias, por exemplo, a própria gripe espanhola de 1919, foi-se chegar a conclusões corretas sobre ela uns 15, 20 anos depois. Então a gente vai ver fatos sobre a pandemia nos próximos anos que vão desafiar todas as lógicas que nós estamos usando hoje em dia, né? Então, assim, muita coisa que a gente está fazendo vai ser errado. Isso acontece na oftalmologia. Às vezes a gente faz um tratamento, Paulo, e a gente faz um tratamento que é o melhor que a gente pode dar. 20 anos depois a gente dá risada do que a gente estava fazendo. Mas Covid afeta a visão de alguma maneira, doutor? Você tem algum caso aí de efeito colateral de Covid aí que influencia na oftalmologia? Tem, a Covid ela tem um lado que é bom para a oftalmologia, assim, que não é uma coisa tão comum, tem as conjuntivites por Covid. Existem quadros já detectados e publicados sobre quadros na retina por Covid, mas são extremamente raros. Há uma discussão grande sobre a conjuntiva e o olho como porta de entrada para o Covid, ou seja, Paulinho está aí com essa máscara bonita, né? Você está aí com essa máscara bonita e a Covid e o vírusinho está entrando pela conjuntiva e pelas vias lacrimais. Tem questões sobre isso. E assim, mas tem esses casos. Inclusive, a primeira vítima médica da Covid foi um oftalmologista. Ele atendia na China, no hospital com pacientes com Covid, ele estava atendendo um paciente que tinha um glaucomatoso, o paciente glaucomatoso tinha uma conjuntivite por Covid, transmitiu, ele foi o primeiro médico a falecer. E um pouco antes ele tinha sido levado preso, porque ele estava afirmando que a Covid existia, estava falando contra a epidemia, e os chineses levaram preso para ele admitir o que ele estava fazendo. Então, assim, eu estou dizendo para os meus colegas aqui o seguinte: quem quiser escrever sobre Covid, sobre a pandemia, politicamente, epidemiologicamente, a parte de tratamento, tudo, tem pano para manga para 200 anos. Ah, sem dúvida. Roberto, é verdade que o Covid, todas as pessoas atingidas, elas correm risco de trombose e que isso também poderia ocasionar algum problema oftalmológico? Não, Paulo. Essa parte hoje da Covid, você vai ter pessoas que aí talvez seja o grande drama, que são absolutamente assintomáticas. Pode estar do seu lado, você está achando que está tudo normal e não está. Tem pessoas que elas são explosão, principalmente os idosos. O que acontece nos idosos é porque o sistema imunológico da gente, ele vai com a idade, ele vai diminuindo a capacidade dele de reação. Então o que acontece é que o que uma criança ou um adolescente tem uma defesa, beleza, parecida com a defesa da Chapecoense na Série B, que não toma gol, né? Então aí o que é que acontece? De repente no idoso é a defesa do Flamengo, 4 num jogo, 5 no outro, 4 para cá, 3 para lá, né? E assim, o exemplo é terrível, porque o Flamengo joga muita bola. Mas assim, o idoso ele parte por isso. Então assim, você tem uma questão, sistema imunológico, quantidade da carga viral que você está recebendo,
né? Por exemplo, essa semana eu comecei a fazer, estava fazendo meu check-up cardiológico e comecei a fazer vitamina D para reforçar o sistema imunológico. Então tem algumas coisas que você faz e que se faz, algumas pessoas fazem por protocolo e outras não fazem, que também podem melhorar a defesa da pessoa. Junto com isso também tem o seguinte, né, Paulinho? Não tem segunda onda. A segunda onda da gripe espanhola foi, na verdade, uma mutação viral. O vírus se tornou mais violento. A segunda onda que a gente está tendo agora não é mutação viral, é todo mundo na praia, nos barzinhos, na noite. Sim, né? Aí é diferente, né? Aqui em São Ninguém Paulo... queria que não acontecesse nada com praia lotada, né? Ah, sem dúvida. Não, aqui em São Paulo, todo lugar que você vai, principalmente nos locais um pouquinho mais afastados do centro, e no centro o pessoal ainda se cuida um pouco, mas afastados parece que nunca aconteceu. É impressionante, os bares lotados, todo mundo se divertindo na rua, realmente parece que nada aconteceu. Roberto, nós vamos para um pequeno intervalo agora, Tá, e na volta nós vamos falar de futebol mas me também. segura, porque se você deixar falar, você sabe que matar uma galinha é 2 anos falando. Mas você falar é ótimo, um abraço, daqui a pouco. Você está ouvindo o programa Inacreditável, com Paulo César Prado, Marcelo Santos e Marco Leone. Estamos de volta ao programa Inacreditável aqui na sua Vibe Mundial FM, conversando com Roberto Vieira. Roberto, parece que aquele amor que o povo tinha pela seleção brasileira deu uma esfriada, hein? A gente sabe que o relacionamento às vezes fica estremecido. Tem alguns que até depois, mais pra frente, com um jeitinho, até resolve, mas tem coisa que é mais difícil. Hoje vai ter Brasil-Uruguai, um jogo que normalmente seria notícia em todos os telejornais, o pessoal na rua comentando, o pessoal esperando para assistir o jogo de noite, mas pelo menos aqui em São Paulo muito pouco se fala dessa partida. O que você acha sobre isso, Roberto? Bem, Paulinho, eu acho que isso é como aquela situação, né? O futebol ele é como uma mulher bonita, né? Se você vê a mulher bonita uma vez a cada 15 dias, como Vinícius de Moraes e Tom Jobim viam a Garota de Ipanema, eles fazem um clássico da MPB. Se você vê todo dia, chega uma hora que a Garota de Ipanema, para você, é menos interessante que o Chopinho, né? É um negócio meio machista que eu estou falando, mas tem uma quantidade de futebol também. Olha só, o Zizinho jogou, parece, 40 partidas na seleção brasileira. Hoje qualquer cara com 22 anos, ele tem 70. Então você joga segunda, quarta, sexta, domingo. Então assim, você perde a seleção brasileira era para ser mais ou menos como um show dos Beatles, tá entendendo? A seleção brasileira é um clássico do futebol. Ela tinha que se exibir, acho que umas pouquíssimas vezes no ano. Aí inventaram uma eliminatória maluca com quantos jogos, Paulo? 18, 18 jogos. Turno e retorno. Aí você joga uma Copa América, tal, aí você joga um negócio. Tá entendendo? Você vê aquilo dali no excesso e com jogos, por exemplo, Brasil e Venezuela foi uma das coisas. Por exemplo, eu fico, de certo modo, tranquilo porque papai não assistiu. Se papai assistisse 15 minutos daquilo dali, eu acho que, tá entendendo? É terrível. Aqui não é um jogo terrível. Então, assim, acho que até qualquer conjunto musical que você gosta, qualquer coisa, se você começa a ver todo dia, perde o valor. Né? Tá certo? E é um grande espetáculo. A seleção brasileira devia ser um grande espetáculo. Segundo, devia jogar jogadores acima da média. Tem, assim, essas ilhas que estão sendo convocadas, né? Ilha Grande, Paquetá, Itamaracá, tem umas coisas sendo convocadas, são difíceis, né? Assim, tem cara que veste a camisa que você... Então, é isso que eu acho, né? Mas na Europa, de certa forma, também está ficando chato, porque eu já estou me pegando vendo jogos de França, Portugal, que está me cansando. Uhum. Porque, assim, Portugal e Albânia, eu ligo a TV para Portugal no outro, tá certo? Eu acho que hoje, talvez, até o presidente da FIFA fez um comentário sobre isso, em relação ao Brasil, falando de que está havendo um excesso de jogos. Está se buscando uma... E olha que o presidente da FIFA falando, a gente fica meio desconfiado. Mas eu acho que está acontecendo isso.
Antigamente não, antigamente o Brasil ia jogar, pô, tinha convocação, aí você assistiu quantas vezes, assim, você assistia quantas vezes a seleção brasileira num ano com o Pelé? Era pouquíssimas vezes, pouquíssimas oportunidades que você tinha. Além de que o futebol, né, tem um lado que atualmente o futebol, o que Guardiola conseguiu andar para frente, os treinadores conseguiram andar para trás. Então hoje que a gente vê o Campeonato Brasileiro e o futebol no mundo, a marcação, eles conseguiram um antídoto contra aquele futebol de Guardiola e as defesas estão ganhando jogos. Se você aguentar o suficiente e tiver um contra-ataque, você ganha o jogo. Exatamente. Ver o jogo do Barcelona tá horrível, pô. Que coisa, hein? Quem diria que o Barcelona ia jogar mal depois, desde antes da época do Romário, época áurea do Barcelona. O Barcelona sempre podia até perder a partida, mas o Barcelona sempre apresentou bom espetáculo, um futebol envolvente, futebol pra frente. Hoje em dia o Barcelona parece que está traumatizado, principalmente depois daquela goleada com o Bayern, né? O Barcelona está com medo, jogando com medo. O Barcelona nunca foi um time jogar com medo. O time que eu tenho o prazer de jogar na Espanha é o Sevilha. Tá jogando bem, é verdade. Só não faz gol. Roberto, a pergunta agora é pro autor aí. Pegando um gancho no clássico de hoje, né? Que realmente tem muita gente que nem sabia que o Brasil ia jogar hoje com o Uruguai. Verdade. Mas eu pensei que o clássico dos clássicos aí, o clássico das emoções, fosse o Fla-Flu, mas parece que não é. Conta pra gente isso aí, Roberto. Aqui de Recife? Do seu... Até o final da década de 40, o esporte náutico aqui era o Fla-Flu, né? Uhum. E aí, num determinado instante, um jornalista aqui de Recife, isso eu descobri exatamente esse ano. Esse ano eu fui descobrir. Eu tinha escrito o livro em 2009 com o Lucide e com o Carlos Celso, mas a gente só consegui bater o martelo esse ano pesquisando, no começo do ano. Inclusive teve até no Jornal da Globo, no final da noite, fizeram uma reportagem sobre os clássicos e eu falei sobre isso. E esse jornalista teve criou o Clássico das Emoções. Aí o Clássico das Emoções, depois veio o Clássico dos Clássicos e depois veio os Clássicos das Multidões, que seriam os 3 clássicos daqui. Uhum. Mas assim, o pernambucano, aqui é o último, Recife é o último lugar no mundo que ainda se ama o futebol. Então, se você botar a seleção brasileira, que tem esse, não, Brasil-Uruguai, mas aqui ainda é um lugar que ainda se fala disso. Então, a minha visão ela é um pouco diferente da de São Paulo, né? É um pouco diferente da de São Paulo. E a minha, como apaixonado em relação a Brasil-Uruguai e a jogos de futebol, eu não vejo um jogo de futebol, um jogo desses, assim, como 90 minutos de jogo. Tem uma história toda por trás dele, né? E então Brasil-Uruguai, ele é um, na verdade, é um encontro absurdamente histórico na história do futebol. A gente tem que lembrar que o primeiro título grande do Brasil é contra o Uruguai, em 1919, pós-gripe espanhola, e que eu escrevi, Juca quase caiu da cadeira, que ele disse que não podia publicar. Eu disse, não, mas você tem que publicar. Porque é o seguinte, a gripe espanhola estava lá e o estado das Laranjeiras estava lotado para o final do campeonato. E o pessoal quantos torcedores morreram? Não, veja como foi. Você teve uma gripe espanhola que morria, cara saía carregado pela carroça no Rio e São Paulo, morto. E você tem uma final nas Laranjeiras, com a Laranjeira lotado, o maior público da história do futebol brasileiro na época. E assim, todo mundo estava na distância e o cara estava... Né? Então assim, é um jogo que, aí que eu digo, epidemiologicamente falando, em termos médicos, é um jogo incrível. E estava todo mundo junto ali, né? E você tem o Uruguai, aquele país nanicozinho, aprontando com o Brasil de outras vezes. A Copa de 50. A 50 para Nelson Rodrigues. A de 50 é aquilo. Nelson Rodrigues, ele definia isso, voltando para Nelson, ele definia o seguinte: para onde o Brasil foram as 2 goleadas, cara. Se ele não tivesse goleado, se tivesse sido o jogo apertado, ele ganhava do Uruguai. Mas ele meteu 6-1, 7-1, o indivíduo que mete 6-1, 7-1, ele vai perder. Ele vai perder, o cara não tem jeito, a cabeça dele, ele já está pensando no bicho. Agora, o incrível não é isso. Sabia que no jornal daqui 4 cabas acertaram esse placar? E ganharam o prêmio do jornal na segunda-feira. Mas eles gravaram o Uruguai 2-1, bicho. Mas foram buscar?
Tenho isso. Eu tenho isso. Os 4 apostaram e acertaram o placar 2-1. Eu disse, meu Deus do céu, né? E assim, o jogo pra cá não foi treino, passou pelo rádio. Isso é inacreditável. Né? Mas existe. E aí a gente vai ter 70, né? 70 que todo mundo vê como um jogo fácil. E aos 44 minutos o Uruguai dá uma cabeçada, a bola vai no ângulo, e Félix, que o pessoal diz que Félix não agarrava nada, Félix vai no ângulo e defende. E no contra-ataque o Brasil faz 3-1. E o que eu acho curioso, né, na crônica esportiva às vezes é que se aquela bola entrasse e o Uruguai desclassificasse o Brasil era uma porcaria. Pelé estava morto, Tostão não prestava, Ribeirinho, tá entendendo? Por causa de uma bola. Coisas do futebol. Sim, mas eu dizer que o crônica Tostão... de futebol é no pós, né? O cara acertar no pós é muito fácil. Né? O Tostão ia encerrar a carreira naquele jogo. Ô Roberto, Foi. eu recentemente, acho que você deve ter assistido também, a Sport TV passou os jogos da Copa de 58 e os jogos da Copa de 62. Que maravilha. Não, foi um espetáculo. Eu parei tudo. E eu tive uma grande surpresa em descobrir que o Zagallo era muito melhor do que eu imaginava. Zé Renato agora acabou de desligar a rádio. Zé Renato é o inimigo número 1 de Zagallo. Você tá certíssimo, Paulinho. Certíssimo, Paulinho. Então, eu descobri isso. Eu agora, também. Agora eu queria saber outra coisa de você. A gente não. Oi. São raras as imagens da Copa de 50. São sempre picotadas, não tem jogo completo. Não, tem. É que sumiram. Né? Você, como conhecedor da história do futebol, se fala bastante do time, claro, dos que venceram 58, 62, 70, 94, 2002. Eu, na minha ordem, depois do que eu vi na Sport TV, eu acho que o de 58 ainda está acima da seleção de 70. Tem gente que discorda, eu acho que não é uma discordância assim muito... Garrincha jogava em 58? Jogava, né? Então é melhor. Então é melhor, é isso. Bom, mas... Não pode esquecer de 82 em que colocação, também, Roberto? Sim. Dizem que a seleção de 50 era extraordinária. Em que colocação ficaria para você a seleção de 50 no meio das que venceram? Pode ser só no meio dessa? Não pode abrir mais a lista, não? Não, você manda. Aí você que fala. Porque veja só, a de 70, ela é uma bagunça, assim, é difícil você ter, e ela entra numa guerra grande com a de 58, porque a de 58 tinha Garrincha e Didi. Não, Didi é inacreditável, né? Que categoria, né? Aí você fica numa situação complexa, porque, assim, 70 era uma seleção praticamente reativa, ninguém lembra isso, né? O Brasil era uma mola, o Brasil voltava e saía uma mola para o ataque. E com preparo físico absurdo. Assim, não se pode falar da seleção de 70 sem se falar dos preparadores físicos. Tudo bem, é pro bem. Tá vendo? E tudo planejado por João Saldanha também. Tem que se lembrar disso, né? Sim. Agora, então assim, agora a de 58, ela vem em primeiro lugar. Também acho. Depois, para mim, vem a de 70. Por mais que digam diferente. Porque a de 58, o jogo Brasil e França, se você viu, Paulinho, parece briga de peso galo, né? É murro para lá e para cá. É ataque da França do Brasil, da França do Brasil, da França do Brasil. Que jogaço, né? E assim, aí Jonquet tem a perna quebrada pro Vavá. Aí o jogo desequilibra. Mas o Brasil ganharia, mas não ganharia com a facilidade que teve. Mas a França era um timaço. Muito melhor que a Suécia. A grande vitória do Brasil naquela Copa foi a França. A França era um timaço. Aí você vai ao seguinte, tem uma seleção esquecida por todos, mas que tinha um homem no comando do ataque, mas tinha outros em volta, que é a de 38. A de 38 com o Leônidas no comando do ataque, com o Romeu Peliciari do Palmeiras e depois do Fluminense, com o Tim, era um time soberbo. Aqueles caras, o que eles fizeram, veja bem, sem médico, hein? Seleção sem médico, hein? A primeira seleção com médico, mesmo dentista, psicólogo, é de 58. Então os caras foram para a Europa e quem dava um de médico era Nariz, que era estudante de medicina, né? E cuidava do pessoal. Então, assim, era um time nessa base. E a seleção de 38, para mim, ela entra como a terceira, junto com a outra equipe que é de 82. 82 é uma porque coisa 82 ela é xingada, né? 82 ela é xingada por causa do 3-2.
Mas Valdir Pérez saiu como unanimidade. E a gente teve um azar monumental, porque um cara chamado Careca não foi. Careca naquele ataque, cara. Careca, Reinaldo, quer dizer, Meu amigo, Careca, mas eu vi jogar de 82, foi melhor disparado. Foi a melhor que eu vi disparar também. Exatamente. É um negócio... Roberto, Oi. A de 82, só fazendo uma parte, eu vi ela jogar melhor ainda em 81, naquela excursão para a Europa. Ali jogou melhor que na Copa do Mundo ainda. Sim. É um time fantástico. Ali, agora você tem que... E tem esse charme de não ter sido campeão ainda, né? Sim. Fica aquela lembrança, né? Amarga, mas que marca, né? Que nem sempre ganha o que merece, né? Tu sabe que foi na véspera do meu aniversário de 18 anos, né? Meu Deus, hein? Pra não esquecer. Pra não esquecer mesmo. Roberto, o que é só fazer Você tocou no nome do Juca Kfouri, e nós dois somos fãs confessos dele, né? Uhum. Eu não torço pro time de vocês dois. Não, isso aí é um defeito gravíssimo. Como que você chegou no blog do Juca? Rapaz, em 2006 eu escrevi um conto chamado Sandor, que foi escolhido num concurso de contos do estado de São Paulo. Uhum. E quando eu peguei o conto, eu disse, gostei desse conto e tal. Aí eu enviei esse conto, eu li o blog do Juca. Aí eu disse, não, eu vou enviar porque desde o tempo da revista Placar. E aí Juca parou e disse, eu estava na Copa. Quando o conto foi lançado, ele estava na Copa. Ele não tinha lido a edição do Estadão. E ele, quando leu o conto, ele gostou muito. Uhum. Aí eu escrevi, ele disse, tem mais alguma coisa escrita? Aí eu mostrei uma para ele. Aí eu tomei um baita de um susto, do tamanho de um bonde, quando o conto é publicado. Conto não, né? A crônica, na verdade, é publicada no blog. Aí eu caí de costas. Aí eu virei naquela, ainda disse, mas obrigado, tal, obrigado por ter publicado. Isso primeiro, né? Obrigado por ter publicado coisa e tal. Eu mando mais? Ele manda. Bom, hoje em dia o Roberto é uma espécie de colunista extra-oficial, muito mais para oficial do que para extra, do blog do Juca, a ponto de ter lançado um livro com a presença do Juca aqui em São Paulo, um livro chamado No Blog do Juca, com os textos publicados lá, todos eles bem legais. Eu estive no lançamento. Ele disse que ia publicar outro livro, só que não deu detalhes. Que livro que é esse? O livro o livro é a Seleção de Jaleco. Seleção de Jaleco é um livro escrito por mim e Lucido José de Oliveira, que escreveu alguns livros comigo também. É um grande escritor, um grande historiador aqui pernambucano, também médico. É a seleção de grandes médicos e jogadores de futebol. Legal. E também um presidente de clube jogador de futebol que foi apaixonado por futebol e que era médico. Um técnico de futebol campeão do mundo que foi médico, e tem as biografias deles. Será que tem o Dr. Sócrates lá, Paulinho? Lógico, evidente. Bom, tá justificado que é fácil, né? A gente foi sendo meio ousado, meio chato, porque aí os 3 jogadores desse livro que estão vivos, aí a gente começou com Salomão aqui, que é neurologista, e jogou no Vasco, jogou no Santos de Pelé, e jogou no Náutico. E a gente conseguiu que Salomão já desse uma declaração para o livro. Aí depois a gente teve a cara de pau de eu ir atrás de Tostão. Uhum. Aí cara de pau total, né? Aí me apresentei, Tostão escreveu o prefácio. E a cara de pau total, mas um dos momentos mais emocionantes, mais legais da minha vida foi quando eu entrevistei Afonsinho. Que legal. E Afonsinho, a entrevista dele está no livro, a biografia, mas Afonsinho foi alguma coisa assim para eu guardar com imenso carinho para o resto da minha vida, as histórias que ele contou e as que eu não pude colocar na entrevista. Roberto, ele é sensacional. Eu uma vez fui convidado para ir em Brasília para falar sobre futebol. Estava tendo um problema de corrupção no esporte, aliás, sempre tem, né, Roberto? Aí eu fui convidado para falar, e na mesma mesa, eu nem sabia que ele iria, estava o Afonsinho. E eu me senti muito mais honrado ainda, né? Porque o Afonsinho é um sujeito que extrapola o futebol dentro de campo, né? É uma pessoa que briga pelos direitos das pessoas, é um cara interessado na política, não só na política do esporte. Realmente bem legal.
Ele gosta de música tanto quanto eu, Paulinho. Ah, legal. Aí lascou, quase que o telefonema não acaba. Agora, são pessoas superdotadas, né? Porque o cara conseguir se formar em medicina e ser um atleta profissional ainda, é um desafio, né, Alberto? Você é bom de bola, Alberto? Rapaz, eu sou um bom zagueiro, viu? Pelo que eu tô vendo ultimamente, eu nasci na época errada. Dá pra jogar, né? Já eu ainda jogo. Com meus filhos, tem pelado todo dia. Ou eu tô correndo e andando, ou eu tô jogando pelado. Mas conciliar essas duas coisas... E hoje é um dia histórico. Vocês não sabem não, mas hoje pro futebol pernambucano é um dia histórico. Dia 17 de novembro de 1966, o Náutico deu no Santos, dentro do Pacaembu, por 5-3. 4 gols de Bita. Com Pelé e tudo, né? O único jogador brasileiro a meter 4 gols em Gilmar. Pela Taça Brasil. Náutico Capibaribe. O Santos fez 2-0 no primeiro jogo. A torcida do Santos foi pro campo achando que estava tudo resolvido. O Náutico veio aqui, sapecou 5 e teve que ter o terceiro jogo, né, Roberto? Aí o Santos meteu 4-1. Mas o... Aí fica melhor ter pagado a história antes. Não, mas a história não termina aí não, Paulinho. Paulinho, mas a história não termina aí não, porque o Santos vai pra final e perde do Cruzeiro. O Cruzeiro é campeão brasileiro e no outro ano quem é que desclassifica o Cruzeiro da Taça Brasil? O Náutico. O Náutico, que vai pra final com o Palmeiras. Mas o melhor time de Pernambuco não é o Sport, não? Rapaz, veja só, na minha opinião, que time é esse? Ô, Roberto, eu posso falar porque minha esposa é do Santa Cruz, sabe? Se ela fosse do Sport eu não falava não. Roberto, o que precisa ser feito para que aproxime tecnicamente as equipes? Obviamente está envolvido dinheiro no meio, óbvio, mas porque há uma discrepância, de vez em quando aproxima um pouco mais, mas das equipes do Nordeste com as equipes do Sudeste, técnica, né? Muito por conta de grana mesmo, porque os times do Sudeste têm mais dinheiro para investir, embora nem sempre invistam de maneira correta. O que precisa ser feito para resolver essa situação, hein, Roberto? Voltar 200 anos. Voltar 200 anos no tempo da dominação holandesa, quem mandava no Brasil era o Nordeste, o Sudeste não existia. Hoje é praticamente impossível, Paulo. Quando você pega o PIB do Rio Grande do Sul e compara com o PIB de Pernambuco, é impossível. Quando você pega, por exemplo, um estado que é um estado muito interessante, mas completamente diferente do Brasil, é Santa Catarina. Santa Catarina, cada cidade pequena de Santa Catarina tem seu time. É uma realidade tão diferente, tão complexa, que você está falando. Você, como tem... eu acho que sua mãe, avó, alguém era pernambucana, Minha né? mãe tá com a Aritinga do Norte. Meu querido, se você for aqui no interior do Piauí, você vê a realidade, você comparar com a cidade, por exemplo, pequena de São Paulo, no interior, Caçapava, rapaz, é 2 mundos. É verdade. É você comparar a África com país pobre europeu, mais ou menos. Então, assim, é muito complexo você ter isso. E, além do mais, você tem uma divisão do dinheiro do futebol que é muito perversa, né? Mas a gente não pode falar muito nisso, porque a divisão é perversa em todo lado. Por exemplo, os 3 grandes da capital aqui, eles tiram dinheiro, não dão dinheiro para ter um campeonato pernambucano decente. Os clubes do interior aqui são lascados. Então, todo mundo que tem o poder e tem a grana, ele limita o poder de quem não tem. Mas tinha uma outra curiosidade também, eu não sei se ainda é assim, mas vocês via muitas capital do Nordeste e tal, que torcia para os times cariocas, por exemplo, né? Você vai em algumas regiões, a torcida do Flamengo, do Vasco. Sim. Mas isso ainda acontece aí, não? Veja só, você veja o que é a gestão, né? Eu tenho um contato com mais ou menos com o futebol paraibano, minha mãe é paraibana, de vez em quando eu vou para João Pessoa, e, por exemplo, Botafogo da Paraíba, ele resgatou parte da torcida dele, com a gestão, com uma mudança. Então, assim, ele conseguiu resgatar, ter uma loja com camisas, aquilo tudo. E alguns torcedores paraibanos começaram a torcer dos últimos tempos, pelo 13, pelo Campinense, pelo... Mas, às vezes, é muito complexo. Agora, veja bem, está acontecendo um outro fenômeno no Brasil que é consequente a esse. Os meninos estão torcendo por Barcelona, Chelsea. Sim, é verdade. Tá certo, então Liverpool, e aí vai dançar Flamengo, Corinthians e companhia limitada. Você tem razão, porque isso daí independe da região. Aqui em São Paulo, hoje você vê a molecada tudo com camisa do Barcelona, do Real Madrid. Mas isso muito pelo FIFA também,
pelo jogo, né? Pelos videogames, né? Roberto, você já escreveu livro, participou de programa de TV, de rádio, de internet. Que sonho ou objetivo você tem ainda vontade de realizar no mundo da comunicação? Rapaz, os sonhos estão todos no papel como planejamento. Eu não sou uma pessoa que gosta de sonhar somente, não. Eu gosto de ver meu sonho virar realidade. Uhum. Agora, a velocidade do sonho é diferente porque, por exemplo, eu me coloquei na posição de que lançar um livro, por exemplo, todo mundo pensa que é escrever e não é. Então eu tive a oportunidade nesses 10 livros de ver a parte de edição, de diagramação, de busca de uma gráfica, editoras que fizessem um trabalho compatível. Você deve ter visto que os livros existem uns com qualidade melhor que os outros. Isso também porque a gente não tem, o pessoal pensa que é tudo pronto, não é. Né? Então, assim, a gente não tem um modelo de livro. Então, a partir de um certo momento, eu comecei a fazer os livros mais ou menos do mesmo tamanho, seguindo um padrão. Uhum. Né? Mas, por exemplo, os livros que eu tenho por exemplo, está pronto já meu, não lancei, o livro sobre o tempo de Barbosa aqui em Pernambuco, jogando pelo Santa Cruz. Legal. Né? Existe um outro livro já pronto, que foi de crônicas, que não tem muito a ver com Juca, mas é publicado em Juca, que são contos sobre o que aconteceria se as coisas acontecessem ao contrário. Por exemplo, em 82, o que aconteceria se o Brasil fosse campeão? Uhum. E o Dr. Sócrates, capitão, tivesse que dividir a taça do mundo com João Batista Figueiredo. Nossa! Essa é uma das crônicas. Então, assim, mas todos os livros, eu tenho uma listinha e o planejamento, ele está sendo colocado. Toda parte da minha vida é isso. Agora, o sonho o meu grande sonho não é muito a ver com literatura. Meu grande sonho era ver um Brasil e que principalmente as crianças todas tivessem uma escola decente e tivessem direito a uma saúde decente. Porque isso, cara, hoje mesmo, esse caso que eu falei que minha esposa viu essa catarata congênita numa criança, ela estava já com certa idade, ninguém tratou, ninguém viu, ela não foi vista por ninguém. Pô, graças a Deus já consegui ser operado agora. Né? Mas assim, Brasil, ano de 2020, o pessoal está falando só de Covid, mas se morre, se cega, se fica surdo no Brasil de 200 mil coisas. Eu tive paciente que voltou com esse negócio da pandemia só atendendo Covid, paciente com câncer de tireoide, chegou no meu consultório, e eu estava ela lá com a lesão, então assim, sem ter tratamento. Então assim, a gente vive num país tão brutalmente desigual que assim, eu acho que o primeiro sonho da gente não deve ser, não é nem meu lançar um livro, era que a gente tivesse, a criança tivesse o mínimo que eu tive, a chance de ler um livro, a chance de ter uma sala de aula decente. Eu acho que isso daí já mudava o resto completamente, né? E a gente não tem. Nós temos sorte. Vou sonhar com o livro, com essas coisas acontecendo, fica difícil. Temos sorte de ainda ter um SUS ainda, não, doutor? Sim, o SUS que cometeu um grande erro. Só falar aqui porque nunca se fala. Uhum. O SUS foi feito em 88 na Constituinte como universal. O SUS não devia ter começado universal. Ele devia ter começado atendendo as 50% das pessoas mais carentes do Brasil. Quando ele ficou universal, as pessoas com dinheiro, quando o plano de saúde não cobra, ela recorre ao SUS e tiram a vaga do pobre. Então eu acho o SUS extraordinário, mas ele deveria ter começado com as 50 pessoas mais carentes do Brasil, aquelas que realmente precisam, e tem essas carentes que precisam, né? Agora, o SUS é fantástico, basta ir no país que eu tenho admiração por ele, por exemplo, Estados Unidos, a parte de saúde precisava de um SUS. Roberto, o programa já está infelizmente terminando. Eu falo muito, Paulo. Não, você falou muito bem. E antes de você dar o seu tchau, aliás, junto com o seu tchau, quem ganha hoje, que placar Brasil-Uruguai? Bom, quando o Soares estava jogando, dava Soares do Uruguai 2-0. Mas agora o Brasil ganha por 1-0. É isso, Roberto, muito obrigado pela participação. E vamos nos falando aí, porque a gente tem mantido contato. Tô esperando vocês pro camarãozinho aqui, tá? Oh, meu Deus, nem fala. Na beira do mar. Aquela água morna, chata. Leone. Bom, ficou com saudade aí da cachaçinha de Pernambuco e do bolo de rolo. Tá incluída, tá incluída. Opa, o jogo hoje é às 8 horas. Paulinho, boa noite. Excelente partida, excelente programa hoje. É isso aí. Eu acho que dá o Uruguai 1-0, mas ninguém me bate, por favor. Abraço, até terça.